Muito bem, vamos começar agora a quinta e última parte da nossa aula de correção, da 36ª aula de correção do módulo Simulados, que, excepcionalmente, nessa data, em razão dessa época de final de ano, nós fizemos gravado e será colocado no nosso YouTube, como você está assistindo no meu canal do YouTube aí, tá bom? E chegamos à quinta e última parte, que trata-se do nosso querido e amado RDAE, tá bom? Sem mais lero-lero, vamos nele. RDAE, prova de 2021, tanto a de 2021 quanto a de 2022, trouxe questão que aborda, aqui na de 2021 foi inteira, na de 2022 também foi questão de classificação de transgressão e circunstâncias atenuantes, etc. Tá? Então, uma questão inteira em 2021, uma questão inteira em 2022. Sim. Aqui mais voltado às circunstâncias, em 2022, questões diversas sobre classificação. Vamos lá. Assinale a opção que contém uma circunstância justificativa, uma atenuante e uma agravante, respectivamente. Então, eu quero que você coloque nessa ordem, respectivamente é nessa ordem, né? Uma justificativa, depois uma atenuante e depois uma agravante, tá? Seguindo essa ideia, vamos classificar agora, né? Vamos lá. Desconhecimento comprovado da ordem transgredida. Isso é uma justificativa. Premeditação ou má-fé. Não tem como ser atenuante, né, gente? Quando o cara bota no meio das atenuantes ou da justificativa causas agravantes, choca, né? Assim, fica claro, né? Nas minhas perguntas, eu costumo colocar comparações entre atenuantes e justificativa ou entre classificar a transgressão em transgressão grave ou agravantes, né? Aí você consegue confundir o concursando. Mas você querer, no meio das comparações, introduzir no meio da justificativa e das atenuantes agravantes e querer essa comparação, fica assim, ó. Premeditação ou má-fé. Lógico que aqui é uma agravante, então morreu essa ordem respectiva aqui. Obediência à ordem superior é uma justificativa. Falta de prática no serviço é uma atenuante. Ocorrência de transgressão em presença de subordinado, tropa ou público é uma agravante. J, AT, AG, né? Justificativa atenuante agravante é essa daqui, o que queria, né? Justificativa atenuante agravante. Vamos ver a de baixo, mas vamos ver as outras. Então, em princípio, é a letra brava. Vamos ver as outras. Relevância de serviços prestados. Isso é atenuante. A primeira tinha que ser justificativa, já está fora. Não vou nem seguir. Letra delta, ocorrência de transgressão para evitar o mal maior, ocorrência de transgressão durante o serviço ou instrução, caso de legítima defesa própria ou de outra. Ocorrência de transgressão durante o serviço ou instrução é uma agravante, e ali se pede como segundo item atenuante. E a última aqui é uma justificativa, e ali se pede o último item como agravante. Está errada também. Então, a única é a letra bravo. Não estava difícil, não. Apesar da gente conseguir complicar uma pergunta como essa, a banca não complicou. Lá na primeira aula, quando a gente introduziu lá a primeira aula, 701, eu falei, essa prova tá de média para fácil. Não significa que a próxima virá assim, hein? 2021, média para fácil, 2022, média para fácil. 2023 não significa que vai vir assim. Bom, então você vai lá no artigo 13. Aqui é uma pergunta totalmente do artigo 13, tá? Onde se apresentam as circunstâncias justificativas, são 6, as atenuantes são 6 e as agravantes são 9. Eu coloquei somente as que foram citadas no problema, mas você sabe que justificativa 6, atenuante 6, agravantes 9.
as que foram citadas como justificativa. Então, artigo 13, item 1, letra alfa, desconhecimento comprovado da disposição da ordem transgredida. Letra bravo, motivo de força maior, caso fortuito plenamente comprovados. Letra eco, caso de legítima defesa própria ou de outrem. Letra fox, obediência à ordem superior. Essas 4 justificativas estavam lá em momentos diversos. As atenuantes também são 6. As únicas, só botei as que foram apresentadas lá. Na tua revisão você vê todas. Relevância, atenuantes. Artigo 13, item 2. Alíneas, bravo, relevância de serviço prestado. Charle, falta de prática de serviço. Delta, ter sido a transgressão cometida por influência de fatores adversos. E eco, ocorrência de transgressão para evitar o mal maior. E artigo 13, item 3, são as agravantes. São 9, só botei as que nos interessam. Letra bravo, reincidência na mesma transgressão, está lá. É só você olhar lá. Letra eco, premeditação ou má-fé. Letra golfe, ocorrência de transgressão em presença de subordinado, de tropa ou em público. E letra índia, ocorrência de transgressão durante serviço ou instrução. Então, ele queria essa ordem aqui, ó. Justificativa, atenuante e agravante. Vamos ver cada uma das opções como é que ficou. A letra alfa ficou justificativa, agravante e atenuante. Não era. Letra bravo, justificativa, atenuante e agravante. Certinho. Letra Charlie, atenuante, justificativa e agravante. Letra delta, atenuante, agravante e justificativa. Então, a única correta, realmente, letra bravo. Não estava difícil. Em 2022, vem aqui, já introduz uma questão tranquila, que se refere à questão conceitual. Na primeira parte lá do nosso RDAE. 3 questões lá na primeira parte e uma questão sobre punições, notadamente repreensão em particular. Tá? Vamos lá. Leia o que se fala abaixo e assinale a única correta, ou seja, 3 estão erradas. Vamos ver qual é a única correta. As disposições do RDAE abrangem os militares da ativa, da reserva remunerada, os militares da aeronáutica, lógico, RDAER da aeronáutica, da ativa da reserva remunerada, porém não abrange os reformados. Abrange também, tá? Está errada essa. É logo no início do artigo 1º. Letra B. No concurso de crime militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica natureza, será aplicada somente a penalidade relativa à transgressão? Não, ao crime. Se numa única conduta pode ser enquadrado como transgressão ou como crime, eu enquadro somente como crime e levo o processo na seara criminal. Agora, veja, se ele for absolvido ou rejeitada aquela denúncia, ou seja, não foi crime, aí sim, a justiça disse que não foi crime, mas não disse que não foi transgressão. Aí eu vou apurar como transgressão. Eu dou um exemplo bem clássico. Um segundo sargento faltou 30 dias ao expediente. E aí, lógico, nesse intervalo de tempo, ele foi dado ausência, passou o prazo previsto no CPM, foi declarado desertor, e aí, ao final do 31º ou 32º dia, ele se apresentou. Foi preso, foi aberto o processo, o auto de prisão de desertor, foi aberto o processo crime, e, ao ser julgado na auditoria militar, ele foi absolvido. Beleza, aquelas 31 faltas dele não foi crime. Porém, vejam, ele faltou 31 expedientes sem justos motivos. Vamos agora, então, e foi o que deveria ter acontecido, vamos agora, então, analisar sobre essa possível transgressão. Isso não é bis in idem, conforme alguns
que estão fazendo direito, mas ainda não têm experiência, vão dizer, tá bom? Isso não é bis in idem. A justiça disse que não foi crime. A justiça não disse que não foi transgressão. Transgressão, cabe a gente administrativa dizer se foi ou não. Primeiro eu vejo se foi crime. Por isso que, quando uma conduta pode ser crime ou transgressão, apura-se na fase de crime. Se não for crime, aí eu vou ver se foi transgressão ou não, abro o processo de acordo com a ICA 111-6, tá? Mas não é inicialmente apurado como transgressão, inicialmente é apurado como crime. Letra C. A repreensão em particular, por escrito, será publicada em boletim? Mentira. Em particular, nenhuma é publicada e em público. Somente a repreensão em público, por escrito, é publicada. A verbal também não será. Então, errada. Vamos ver se a letra delta está certa, porque é o que se pede na pergunta. O militar que foi absolvido na justiça militar pode, pelo mesmo fato, ser punido na esfera administrativa por transgressão. Exatamente o que eu expliquei lá quando falamos da letra bravo, né? Está certinho. Vamos ver os artigos que tratam disso, né? O artigo 1º, como eu falei, ele diz a quem a abrangência do RDAE, a quem se aplica. A disposição deste regulamento abrange os militares da aeronáutica da ativa, da reserva remunerada e os reformados. Ah, Cláudio, mas tem uma súmula do STF que fala que o reformado não está sujeito à disciplina militar e tal. A prova não é sobre a súmula do STF, a prova é sobre o RDAE, estou sendo bem claro. Não vou entrar na discussão a respeito dessa súmula, se atualmente está aplicável ou não, tá? Porque é um debate jurídico e a prova não é jurídica. Mas a prova é de RDAE e o RDAE deixa bem claro que o RDAE tem a abrangência sobre os militares da aeronáutica que estão na ativa, na reserva remunerada e os reformados, tá? Então, a primeira lá estava errada. O artigo 9º vai dizer que no concurso de crime e transgressão disciplinar, ou seja, numa única conduta ficaram claro que poderia ser crime ou transgressão, será aplicada a penalidade relativa ao crime. Primeiro eu apuro o crime. Aí eu já aproveito para responder a única que estava certa, que era a letra delta. Olha aí. A transgressão disciplinar, você já entendeu o porquê, né? Que eu expliquei. Será apreciada para fins de punição quando houver absolvição ou rejeição da denúncia por parte da justiça. Ou seja, aquela conduta não foi crime. É isso que a justiça fala. Agora, ser transgressão ou não, cabe à administração apurar, tá bom? Então, aqui no artigo 9º, ele diz que a letra B está errada, mas, ao mesmo tempo, no parágrafo único, vai dizer que a letra delta está certa, que foi a resposta dessa pergunta. Lá no artigo 36, agora avançamos um pouco. Lá no artigo 36, no item 6, vai dizer que a repreensão feita em particular, qualquer uma delas, verbal ou por escrito, ou aquela feita em público, aplicada verbalmente, não são publicadas em boletim. Artigo 36, item 6, tá? Assim, realmente, a única correta é a letra delta. E chegamos, por fim, à questão 720, que também é aquela do ano de 2022, que tratou da classificação e das circunstâncias de uma transgressão. E vamos seguir nela, na análise dela, com o coração apertado, porque a nossa aula está chegando ao fim, não é? No que diz respeito às transgressões disciplinares, bem como às apurações e ao RDAE, não se pode afirmar. Não se pode afirmar significa dizer está errado, tá? Não se pode afirmar quer dizer está errada a seguinte opção. Então, aqui na 720, sequer a única errada. Quando não chega a ser crime, será classificada como média a transgressão de natureza desonrosa. Não. Estava simples também, né, gente? Quando ela não chega a ser crime, uma transgressão que tenha o tempero de natureza desonrosa é uma transgressão grave, tá? É grave. Então, essa aqui
Minha letra não é feia assim não, tá? Que eu estou escrevendo com o mouse. É grave. Então, essa daqui está errada. E ele quer a única errada, não se pode afirmar que está errada, né? Então, é a letra alfa. Mas quando é letra alfa, eu vou até o final fazer as provas, a prova dos 9, né? A obediência à ordem superior não é atenuante de transgressão disciplinar. Está certa. Na realidade, é uma justificativa. Vejam só, 2021 caiu sobre isso, 2022 repete. Repete. Nós vimos isso em 2021. É circunstância agravante a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Certo também, é uma agravante. Letra delta. Não haverá punição quando no julgamento da transgressão for reconhecida qualquer, tá? Causa justificativa. Aqui foi um erro de digitação. Qualquer causa justificativa. Tá certo também. Então, realmente, a única errada é a letra alfa. Vamos ver o artigo, né? Os artigos. O 12 fala da classificação. E no parágrafo único diz quais serão as transgressões graves. Ele só ensina como classificar as graves. São qualquer uma enquadrada nos 100 itens do artigo 10, que tenha o tempero previsto no parágrafo único do 12. São 6 temperos. Dentre eles, a primeira é ter a natureza desonrosa. Então, ele praticou uma transgressão que tinha um tempero de ter natureza desonrosa. É uma transgressão grave e não média. Por isso, a primeira letra alfa estava errada, era o que se queria na resposta da pergunta. Tá? Mas vamos ver as que estavam certas. Artigo 13, item 1, sobre justificativa, a de letra Fox, obediência à ordem superior. Artigo 13, ainda, item 3, as agravantes, e vai dizer na letra Charlie, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressão é uma agravante, estava certo. E o artigo 14 do nosso RDAE vai dizer que não haverá punição quando no julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa justificativa. Muito que bem. Isso dito, vimos que é letra alfa. E finalizamos a nossa correção do 36º simulado do nosso módulo de simulados, lembrando que os encontros, as aulas que são múltiplas de 4, ou seja, 4, 8, 12, 16, 20, até essa, né? Porque agora não tenho mais prova para corrigir a anterior. Então, eu sempre faço uma análise das provas anteriores, desde a de 2004, que foi quando começou esse concurso. Bom, as outras aulas são sempre perguntas minhas. Essas também são minhas, porque eu altero bastante, tá? Então, são perguntas minhas, inéditas e de minha autoria, tá bom? Isso dito, 720, letra A. Daqui, vocês que são meus alunos da turma de simulados, eu tenho o contato, lógico. Vou mandar para vocês, através da lista de transmissão, o áudio, como eu sempre faço, e vou mandar também o gabarito, com as respectivas respostas corretas desse nosso simulado de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abração, um beijão e um apertão de mão do Cláudio e até a nossa próxima aula, que será a 37ª, que ocorrerá no próximo encontro.